Ver Mais de volta, nós continuamos o nosso papo sobre alergias a medicamentos no nosso quadro SOS Ver Mais com a doutora Leda Sandrin. Doutora Leda, já tem um monte de pergunta aqui. Que bom que você está participando e lembro que mande o seu nome também de onde você nos assiste. Ó. A primeira pergunta que chegou, vamos ver se a pessoa mandou. Olá, gostaria de saber se existe algum exame que detecta de qual procedimento posso ser alérgica. É uma moça, né, mas não mandou da onde quer nem o nome, mas obrigada pela participação. Vamos lá, doutora. Então, a primeira coisa a saber é, a alergia verdadeira a gente consegue detectar após o paciente ter ficado sensibilizado. Então, eu recebo indivíduos assim que nunca usaram, por exemplo, um determinado grupo de medicamentos, mas já tiveram algumas reações que não são verdadeiramente alérgicas a algumas drogas e tem inclusive medo de usar medicamento. Não existe um exame para esse paciente, né? Para fazer assim, ó, vamos fazer um monte de exames e dizer do que você algum dia vai ter alergia, isso não tem como. Teria que ser muita coisa. Né? O que a gente não é isso, é que a gente para diagnosticar alergia o paciente já tem que ser alérgico. Então, o que a gente tem testes, a gente consegue diagnosticar assim, entre 3 e 4 medicamentos, se o paciente teve uma reação, qual foi? Isso sim, existem testes, dependendo da reação, são testes diferentes. Existem testes assim, que a gente faz testes através de exames do sangue, ou testes cutâneos, ou provocações, que a gente chama que é dar a própria droga em pequenas doses para o paciente. Então, tem como resolver isso. Agora, um paciente, se ele não teve uma reação verdadeiramente alérgica, e ele chega e fala, eu tenho medo, será que tem como eu saber se eu vou ter alergia? Não tem como, não tem. Se for principalmente medicamentos que ele nunca usou, porque teoricamente não, porque ele não está sensibilizado ainda, né? Tá, boa tarde, meu nome é Edicleia, obrigada Edicleia pela participação. E tenho um alergia anti-inflamatório, tomei 2 vezes 2 diferentes, ibuprofeno e diclofenaco, e me deu reação. A última vez me deu arritmia. Como posso saber qual posso tomar? Então, existe uma história para medicamentos, então assim, tem grupos. Os grupos dos anti-inflamatórios, normalmente eles causam uma reação, ela não é verdadeiramente alérgica, mas ela está associada ao mecanismo de ação dele. Então, todos os medicamentos que agirem naquele formato vão dar reação nela. Então, a gente tem como acessar isso, responder e, inclusive, fazer uma provocação com uma droga alternativa para ela ter o medicamento para poder usar. Tudo sobre cuidado médico, Isso, né? mas tem como fazer o diagnóstico dessa paciente e tem como organizá-la para ela ter o medicamento quando ela precisa. Que bom. Boa tarde, sou Andressa. Tudo bem, Andressa? Obrigada pela participação. Gostaria de parabenizar a doutora Leda pelo seu dia e agradecer por ela ter descoberto o que minha mãe teve, edema de glote 2 vezes, era somente a dipirona, que continha no medicamento de pressão após feito a retirada, nunca mais teve nenhuma reação. Olha, uma experiência boa e obrigada pela participação. E que bom, né? Parabenizando a doutora Leda também. Vamos lá. A Fabiane, no Facebook, diz que tem alergia de pirona também. Sim. Parece ser comum. Existe um grupo de medicamentos que tem, ou porque se usa mais, talvez, doutora? Então, existe um grupo de medicamento, o grupo dos anti-inflamatórios, que aí entra o cetoprofeno, ibuprofeno, aspirina e a dipirona, embora a dipirona a gente classifique como analgésico, eles têm aquilo que eu te falei, todos fazem o mesmo mecanismo de ação. E são muito utilizados, porque são utilizados para dor. Então, em qualquer procedimento, imagina, né, infeccioso, inflamatório, cirúrgico, a gente tem que usar a mão, lançar a mão nesses medicamentos. Então, é muito comum pela forma como eles agem. Mas volto a dizer que tem como fazer o diagnóstico preciso e como dar uma alternativa, porque você tem que usar um grupo que não funcione nesse formato. A gente faz uma provocação, mas tem o que fazer. Tem aqui um pouquinho diferente. A Rafaela de Chapecó. Obrigada, Rafaela, pela participação e pela audiência. Não sei o motivo da alergia em minha pele. Imagino que foi em plastro para dor muscular. Qual médico devo procurar? Alergista, dermatologista? Então, se a suspeita é de uma reação por um produto que foi colocado, a gente imagina uma dermatite de contato. Essa dermatite de contato pode ser pelo próprio plástico, assim, pela material, que ele é geralmente um plástico, tem vinil, ele tem uma cola, aquela cola é bem alergênica, e ele tem um medicamento. Então, o que tem que fazer? Ver toda a composição, ter esses produtos separadamente, testar e ver se é isso. Né? Então, teoricamente é um alergista, um dermato pode, mas teria que fazer um exame diagnóstico mesmo. Certo. Outro recadinho, ó, parabéns a todos pelo Dia dos Médicos. Doutora Leda, excelente alergista. Abraços, Fabiana. Obrigada. Estamos sempre assistindo a Janete Mendonça Barufi de Chapecó. Janete, obrigada pela participação e pelo carinho conosco aqui do Ver Mais e com os médicos também. Oi, meu filho teve reação alérgica à nimesulida e amoxicilina. Essa alergia será para sempre? Tem como saber se algum dia poderá fazer uso desses medicamentos ainda? Obrigada, Cirlei Bonomo. Sim. Obrigada pela participação. Cirlei, boa tarde. Assim, normalmente o paciente não costuma fazer alergia a 2 grandes grupos diferentes.
Então, provavelmente, aí já deve ter algo para a gente esclarecer. Que pode ser uma criança que estava com infecção, durante a infecção usou amoxicilina e nimesulida, fez uma reação. Aí a primeira pergunta é, a reação é da droga ou é da própria infecção? Infecção também dá muita reação cutânea. E é muito confundido com reação a medicamentos. A gente pega pacientes que ficaram anos sem usar, por exemplo, penicilina, porque foi rotulado como alérgico à penicilina, não é. Então é importante também ter o diagnóstico, inclusive, para poder usar a droga. Então, eu vou dizer assim, não é para sempre, porque a gente não tem o diagnóstico preciso. Provavelmente foi uma das duas, supondo que foi a nimesulida, cai naquele grupo, né, daqueles medicamentos que agem da mesma forma, tem que achar uma alternativa. Supondo que foi a penicilina, existe um tratamento, dependendo do tipo de alergia. Se for mediada por, a gente chama por histamina, essas que têm aquelas reações imediatas, a gente consegue fazer um tratamento que chama-se dessensibilização. Então, inclusive isso, um paciente com um quadro muito grave, precisa muito de uma droga que ele já teve reação alérgica. Tem como fazer dessensibilização. Tá certo, então. Tem que procurar um médico, então, para tratar. Tem. Obrigada pela participação. Ficaram algumas perguntas, eu peço desculpas, quem sabe da próxima vez a gente zera essas aqui.